Olá pessoal, eu sou a pastora Jaque, tô aqui com o pastor Sérgio Mascoli, tô aqui com o meu marido, o pastor Caio, e a gente convida você hoje para um bate-papo aberto. A gente vai esclarecer as nossas dúvidas sobre as consequências do abuso sexual na infância. Por isso que a gente trouxe o Sérgio Mascoli, que é pastor, é teólogo, é psicólogo e também sexólogo. Vai poder abordar vários aspectos pra gente. Eu convido você a ficar ligadinho nesse bate-papo. Caio? Olá, vamos falar um assunto um pouquinho delicado, mas acho que vai ficar gostoso de você debater com a gente também. Sérgio, eu queria abrir lá em Lucas 18, Jesus abençoa as crianças, né? Ele diz, traz a mim os pequeninos, né? E os discípulos tentam impedir. E eu queria que você, nessa passagem, que é Lucas 18, versículo 15, né? Deixai a vir os pequeninos e não os embaraceis, que os tais é o reino de Deus. Você falasse um pouco sobre a criança, sobre a criação, sobre o formato da criança. Bom, olá. É importante esclarecer que nesse texto Jesus muda um paradigma, né? As crianças, no sentido veterotestamentário, eram um ser não importante. E até por isso foi a conduta dos discípulos de tentarem impedir as crianças de se aproximarem de Jesus, porque era hábito, era da cultura que criança não tinha nenhuma importância na sociedade da época. Com esse texto, Jesus mostra que não, que a criança tem importância e que ela é um modelo, um protótipo, um paradigma de quem quer ser de fato um cristão autêntico, ter um espírito infantil, lúdico, brincalhão e acima de tudo puro. Então, com esse texto, Jesus está mudando um paradigma importante, dizendo que a criança é um ser que vai estar em evolução e que, dependendo da influência do ambiente, será ou não uma boa pessoa. Agora, Serginho, eu queria que você explicasse para nós, de um modo geral, a gente infelizmente não tem tanto tempo assim, mas para poder esclarecer, ajudar as pessoas que estão em casa. Psicologicamente falando, o que é considerado abuso e abuso sexual especificamente? Olha, Jaqueline, tem várias formas de abuso, né? Na verdade, não tem um só. Primeiro, a própria palavra abuso, né? Significa que a criança não quer aquele uso. Uso. Tá? Então ela não quer ter aquele uso, ela não quer ser usada para aquela finalidade, por isso chama abuso. Ela não está consentindo, ela não está permitindo, ela não está dando sim para quem está fazendo essa questão. Então quem abusa na verdade está sequestrando a emoção, a alma, o psiquismo, a história dessa criança. Então de fato a criança, quando ela recebe algum tipo de conversa erótica, tá? Tem uma criança perto e se fala eroticamente, mas do jeito sexual, né? A criança está assimilando isso, só que ela ainda não está preparada para entender e digerir essas questões. O abuso físico, né? Em que as pessoas se desnudam diante da criança e fazem um gesto erótico, como que sedutor, né, para a criança. Isso também se considera abuso, e o abuso propriamente dito, quando a criança é tocada, ela é beijada, ela é esfregada com a ereção de um homem ou com a questão de uma mulher, que tem abusadoras também, e a criança pode então ter um contato físico, literalmente, tá, com penetração ou sem penetração, em que a criança então possa ter uma experiência que ela não consentiu o uso e que ela acaba tendo uma deformidade, começa uma deformação no caráter psicológico, emocional, espiritual, social também, tá? Então, abuso é uma série de questões. Más conversas, conversas eróticas entre marido, mulher, crianças, adultos, enfim, filmes eróticos que às vezes as crianças veem, novela, beijo, essas coisas todas, o próprio toque e a sedução que o adulto faz com a criança, tá? Mesmo que não haja toque, mas só o jeito sedutor pode aliciar um comportamento de abuso. Então, nessa área do abuso sexual, a criança, qual que é o impacto que ela tem nas suas áreas cognitivas, espiritual, afetiva, emocional, quando ela passa por esse abuso? Então, Caio, cada ser humano tem uma reação diferente. Então a gente não pode pensar em algo padronizado, que toda criança abusada vai ter um mesmo estilo de comportamento. Então cada criança abusada vai ter uma reação. A gente pode partir de medo, tá? Fobia, questão de
evacuação, liberação de urina, por exemplo, de medo em ouvir a voz, em medo de estar numa situação presente, como a gente vai ter criança que vai gostar disso, porque ela é tão carente no mundo afetivo, que não há um toque, não há o contato normal de pai e filho, e a criança então de repente pode permitir que um estranho, às vezes da família, enfim, venha tocar, e isso acaba sendo prazeroso. Mas é um prazer. É um prazer sensorial, ele não está vinculado ao orgasmo ainda, porque a criança, o que caracteriza a criança de adolescente, é que a criança não tem a evolução ainda dos hormônios sexuais, tendo desejo sexual propriamente dito. Ela tem questões sensoriais, é gostoso, é agradável, confortável ou não, tá? Quando então a criança passa para a puberdade, ou seja, que os hormônios sexuais começam a ser produzidos, no caso da menina progesterona, estrogênio, no caso do garoto testosterona, passa a ter desejo. Aí já não é mais um toque agradável, é desejo sexual. E esse desejo sexual pode ficar absolutamente confundido pelas primeiras experiências que a criança teve quando ela foi abusada sexualmente. Então, culpa também é outra questão que pode aparecer bastante. Me faz caminhar para o final desse nosso primeiro bloco, a gente perguntando o seguinte: mesmo no início da fase da adolescência, pré-adolescência, começo da adolescência, quando esses hormônios já começam a se manifestar, essa eu ainda vou chamar de criança também não está preparada para esse tipo de relação, né? Não está, já que esse é um ponto. Por isso que os adolescentes são tão em crise. E a sociedade precisava dar uma atenção melhor para o adolescente, não somente proteger, só dar direitos, como o Estatuto da Criança, por exemplo, faz, mas o acompanhamento de fato, porque essa criança não sabe o que faz com a vida dela. Ela passa a ter desejo, mas ela não sabe se tem que ter desejo pelo amigo, pelo irmão, pela amiga, pela namorada, por quem ele começa a desejar isso. Porque tem um desejo já assim erótico, já tem vontade de ter um envolvimento sexual, mas não tem padrões para isso. E principalmente se sofrer um abuso, não sabe quem escolhe. Se escolhe um adulto, se escolhe alguém da mesma idade, se faz isso com outra criança, porque às vezes o abusador pode, nessa fase de buscas na adolescência, escolher uma criança para também abusar sexualmente, e aí então é quando de fato o problema se caracteriza. Então a gente diria o seguinte, que o trauma sexual tem dois tempos. O primeiro é quando ela é criança, que ela não tem compreensão da questão, tá? E o segundo é quando ela tem a erotização e ela tem como marca e repertório a primeira experiência, que é normalmente o que a pessoa vai buscar, as marcas das primeiras experiências. Como geralmente não há orientador, pai, irmão, amigo, de uma forma saudável, essa criança pode aprender na vida, e lá na vida quem ensina quer ensinar errado. Eu sei, a gente podia ficar aqui horas fazendo muitas perguntas, né? Mas esse vai ser o final desse primeiro papo aberto. A gente vai continuar aqui com o pastor Sérgio Masco, ele que vai continuar esclarecendo dúvidas. Então, em breve, a gente vai lançar mais um vídeo falando sobre esse mesmo assunto com o pastor Caio e o pastor Sérgio Masco. Ele tem mais perguntas para serem feitas. Eu sei que você que é pai, mãe, deve estar se perguntando: como é que eu vou fazer para proteger o meu filho no meu ambiente no dia a dia? Na verdade, Caio, como é que faz? Pode dar selinho na criança? O que você acha? Não fala não, não fala não, não fala não. Serginho, você vai contar daqui a pouco se pode, tá? Em breve, esse vídeo também chega pra vocês e a gente convida você a deixar aqui no nosso canal no YouTube mesmo a sua pergunta, o seu contato, se você precisa de ajuda. Nós estamos à disposição e te esperando também lá na nossa página no Facebook do Ministério A Palavra. Em breve tem mais, fica ligadinho para quando for lançado o nosso próximo vídeo.